Se você realmente quer paz de verdade, precisa lidar com os extremistas. Eu acho que a mudança de regime é indispensável, mas no fim das contas, a mudança de regime só pode acontecer se o povo do Irã se levantar contra esse regime. Estamos de volta com mais um episódio de Standpoint. Sou Gabe Groisman e este episódio é muito importante. Como todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que não vive em uma caverna, a guerra estourou entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. Essa é uma guerra que muitas pessoas esperavam, pediam por uma ação militar no Irã há muitos anos. Na verdade, eu estava pesquisando sobre isso antes do episódio começar. O primeiro discurso, registrado de Benjamin Netanyahu, que na época era membro do Knesset Netanyahu, alertando sobre o Irã e o risco do Irã se tornar nuclear, foi na verdade em 1992. É assim que isso já vem de longe. Do meu ponto de vista, o ataque que vimos no início da manhã de domingo com os Estados Unidos e Israel tinha que acontecer, e melhor agora quando o Irã está tão fraco como nunca esteve, ainda se recuperando das feridas da Guerra dos 12 Dias, com uma economia em ruínas absolutas e o público revoltado. Nunca há um bom momento para iniciar uma guerra assim, mas é melhor do que esperar que eles se fortaleçam. Tenho família em Israel. É bem difícil estar aqui nos Estados Unidos assistindo meus amigos e minha família passarem pelo que estão passando. Nosso programa busca entender o que ocorre além das manchetes. Para isso, liguei para meu amigo e membro do Knesset, Dani Luz. Como verá, ele é eloquente e entende do tema. Sempre me recebeu, assim como aos grupos que levo a Israel, e o convidei para participar. Ele fala direto de Jerusalém, espero que não sejamos interrompidos por sirenes, mas se acontecer, faz parte. Dani Luz, obrigado por participar. Obrigado, Gabe. Oi. Então vamos começar. Quero dizer, neste domingo de manhã, às 8 horas, a guerra começou. Você ficou surpreso com o nível de coordenação, a coordenação militar entre os Estados Unidos e Israel? Acho que nunca vimos nada parecido no passado. É realmente incrível, quero dizer, todo mundo sabia que a guerra estava chegando. Acho que todos nós sentíamos isso no ar. Estava muito claro que Trump estava trazendo tropas para o Oriente Médio. Era como se ele estivesse mostrando sua mão só para provar que não precisava de surpresa para realizar grandes feitos, porque o exército americano é forte desse jeito. Mas no fim das contas, mesmo com toda essa preparação óbvia, ainda surpreendemos o inimigo, o que é algo absolutamente incrível. Aconteceu como uma surpresa para o inimigo, porque o primeiro ataque foi durante o dia e eles esperavam que tivéssemos medo de fazer isso. Também pelo que você descreveu, a coordenação entre o exército israelense e o americano é realmente incrível, até sem precedentes. É como se esses dois exércitos tivessem se unido em um grande super-exército. Não é bem assim, pois eles dividem papéis entre si, mas continuamos sendo um país independente, assim como os Estados Unidos. Mas o nível de coordenação é absolutamente incrível e é algo que eu acho que nunca foi visto antes. Eu realmente gostei do que a Nikki Haley disse ontem. Ela afirmou que nada é mais forte que o exército dos Estados Unidos atuando junto com o exército israelense, e foi isso que vimos hoje. Dan, pode explicar o que ocorreu? Houve várias notícias sobre o ataque inicial. Depois falaremos sobre a situação atual da guerra e seus objetivos. Naquele ataque inicial, às 8h15, ocorreram 3 ataques coordenados. Conte o que você sabe. O objetivo principal desse ataque era surpreender as pessoas que precisávamos pegar. E muita da liderança já foi eliminada. Sabemos, obviamente, que o líder supremo, Khomeini, o que chamamos de tirano Khomeini, foi eliminado nesse ataque inicial. Sabemos também que o filho dele foi eliminado e era o próximo na sucessão do poder ou estava sendo preparado para isso. Existe um processo lá, mas sabemos que Khomeini queria que ele fosse o sucessor, e por isso ele também foi eliminado. E muitos outros líderes militares do Irã também foram eliminados. Quando você faz isso em um ataque inicial, como na Guerra dos 12 Dias, surpreendemos e eliminamos a maioria da liderança militar deles. E então, quando você faz isso de novo e a nova liderança é eliminada logo no primeiro ataque, isso desestabiliza o inimigo e cria uma situação em que temos vantagem desde o início. E é isso que estamos vendo hoje.
O Irã está tendo muita dificuldade para responder de forma eficaz. Quero dizer, eles estão lançando foguetes contra Israel, mas não é algo muito eficaz. Obviamente, como israelenses, nos importamos com qualquer pessoa que seja morta, então houve vítimas desde o início desta guerra, há apenas alguns dias. Mas não é nada parecido com os diferentes cenários que foram imaginados quanto ao número máximo de vítimas, caso uma ação dessas, incluindo matar o tirano Khomeini, fosse tomada. E assim vemos que eles estão tendo dificuldade para se organizar. Mas eu quero dizer, isso é guerra. E às vezes, quando você começa uma guerra de um certo jeito, ela pode tomar um rumo diferente. Por isso, estamos sendo muito cuidadosos. Estamos satisfeitos com a fase inicial, mas seguimos cautelosos. Uma euforia que nos faria sentir que tudo já está ganho e resolvido. Não vamos esquecer onde estávamos há apenas 2 anos, um pouco mais de 2 anos atrás, em 7 de outubro. Quero dizer, vai fazer 3 anos em 7 de outubro. Foi horrível. E então a maré virou. Agora vemos como Israel é forte, se defendendo e eliminando todas as ameaças contra eles. E então, porque estivemos tão embaixo e agora estamos aqui em cima, podemos lembrar que é muito fácil a maré virar. E por isso tomamos cuidado para não entrar em euforia. Precisamos fazer o trabalho. E se quiser, nos próximos minutos também podemos falar sobre o que esse trabalho precisa ser. Sim, claro, vamos falar primeiro sobre isso. Embora você diga que os ataques não foram tão eficazes quanto o Irã esperava, eles continuam ocorrendo e atingindo alvos no Oriente Médio. Estão atingindo a Arábia Saudita, Bahrein e todo Israel. Houve um ataque em Beit Shemesh, próximo a Jerusalém, onde morreram cerca de 12 pessoas. Esse foi especialmente assustador. As notícias são desencontradas, mas tudo indica que estavam em uma sala segura e o abrigo público foi atingido diretamente. Não tenho certeza se é esse o caso ou não, mas ainda há muitos ataques e o país está lidando com isso. Parece que o público, apesar de tudo, está resistindo. E quero dizer, está tão difícil quanto poderia ser. Pessoas correm para abrigos e retornam várias vezes por noite, muitas vezes nem em suas próprias casas. Mas parece que o governo tem total apoio do público. É esse o caso? É o caso. Quero enfatizar o fato de que é difícil. Acabei de me mudar para um novo apartamento. No anterior, morava no 3º andar e o abrigo antiaéreo ficava no térreo, no porão. Então imagine descer com meu cachorro. Estou falando sobre a Guerra dos 12 Dias e é lá que eu moro. Na época, minha esposa grávida e minha filha de 2 anos estavam em casa. Então imagine descer 3 lances de escada sem elevador para cada um desses mísseis que estão chegando quando o alarme toca. É difícil, não é fácil. E você pode acrescentar a isso as pessoas que precisam ficar em casa com seus filhos porque não há sistema educacional no momento, não é fácil, é difícil. E obviamente o mais difícil de tudo isso é quando há vítimas, como aconteceu em Beit Shemesh. Sabemos que há feridos hoje em Beerseba. Não sei se vocês já viram isso tão cedo aí nos Estados Unidos. Mas sabemos que há alguns em Beerseba que ficaram feridos, inclusive gravemente feridos. Então, com certeza estamos sentindo que está difícil, mas também entendemos, como israelenses, que a outra opção seria permitir que o Irã recuperasse o poder que perdeu na Guerra dos 12 Dias, acumular um monte de mísseis balísticos, e isso seria como ter uma arma nuclear, porque o poder de fogo que existe em milhares de mísseis é semelhante ao de uma arma nuclear. E também tentar ainda buscar uma arma nuclear e continuar patrocinando o terrorismo em todo o mundo. Então, quando você vê todas essas coisas de um lado e as dificuldades que estamos enfrentando do outro, entendemos que vale a pena enfrentar essas dificuldades agora. Para parar essa ameaça agora e não deixar que ela se torne uma ameaça mais séria no futuro, o que seria muito mais difícil de lidar, as dificuldades também seriam maiores. Posso te dizer, tem um ouvinte que é amigo meu em Tel Aviv, que é muito de esquerda e anti-BV e tudo mais, provavelmente contra você também e todo o partido, e a gente gosta de debater as coisas o tempo todo. Ontem conversei com ele e ele disse: certifique-se de que Bibi e Trump, pessoas de quem não gosta, terminem o trabalho para não lidarmos com isso novamente. Ou seja, ele apoia o que estão fazendo agora. Até alguém do lado oposto do espectro político está apoiando essas ações.
Eu só queria destacar para as pessoas que não veem a ironia nas posições delas aqui nos Estados Unidos sobre o hospital em Jerusalém, o hospital árabe em Jerusalém, que as pessoas chamam de hospital palestino em Jerusalém, que foi atingido ontem. Também o ataque, o Míssil. que caiu em Jerusalém, Tenho quase certeza de que a vítima, o primeiro ferido, era um... árabe que foi segurado por um judeu ou vice-versa, certo? Esses foguetes estão caindo indiscriminadamente, tanto nas áreas judaicas quanto nas áreas árabes, certo? Com certeza. Quero dizer, no fim das contas, nem precisa chegar aos palestinos para falar sobre isso. Você vê o Irã atacando outros países árabes. Se eu fosse aconselhar o Irã em relações públicas, diria que isso foi a coisa mais estúpida que poderiam ter feito, pois agora está claro que não é uma questão sobre muçulmanos contra judeus, a questão é sobre pessoas que amam a liberdade. São os Estados Unidos e Israel e países árabes moderados que se importam com tecnologia, com avanço. Falamos dos Emirados Árabes Unidos, sauditas, esses países que buscam um futuro melhor para a região. Por outro lado, o Irã e seus milícias só querem destruição, possuem a visão mais extrema do mundo e não se importam com este mundo. Eles só se importam com o mundo por vir e toda essa teologia extrema. Esse é o contraste. Não se trata de árabes contra judeus, nem de muçulmanos contra judeus. É realmente progresso, não no sentido progressista de esquerda, certo? Mas é progresso no sentido mais profundo contra essa visão arcaica de tentar fazer o mundo voltar à Idade Média. E esse é o contraste que estamos vendo agora. Dan, só para olhar para o norte por um segundo, obviamente o medo é de uma guerra regional que já começou, mas contra ataques direcionados a Israel. Em particular, estamos olhando para os Houthis do Iêmen e também para o Hezbollah do norte, o Hamas, e as diferentes organizações terroristas dentro de Israel. O Hezbollah entrou na briga ontem. O governo do exército libanês, me desculpe, acho que eles divulgaram uma declaração condenando, acho que essa é a palavra certa, mas tentando se separar do Hezbollah e do ataque. Conte como está a frente norte de Israel. Sei que Israel, se não me engano, está respondendo com força. Israel reage fortemente ao Hezbollah que está intensificando a guerra. O Hezbollah cometeu um grande erro ao entrar na guerra. Ressaltamos, assim como com o Irã, que isso é contra o regime, não contra o povo. E eu realmente prevejo um futuro depois que esse regime passar, onde assinaremos, junto com amigos persas, o que eu gosto de chamar de os acordos de Ciro, que eu espero que realmente aconteçam, espelhando os acordos de Abraão que foram assinados com o mundo árabe, e por isso eu espero ver a paz com o Irã depois que esse regime for derrubado. O mesmo vale para o Líbano. Existe o Hezbollah lá, mas o Hezbollah é um problema para os libaneses da mesma forma que é um problema para Israel. E o governo libanês atualmente definitivamente não apoia o Hezbollah. É uma força muito mais positiva do que o Hezbollah. O Hezbollah está hoje bem enfraquecido no Líbano. O fato de eles nos atacarem, na verdade, nos dá uma oportunidade de lidar com algumas das coisas que eles começaram a reconstruir desde a última vez que os atacamos. Mas, novamente, quero deixar isso muito claro. Nosso problema não é com os libaneses. Acho que, uma vez que o Hezbollah seja retirado da equação, o Líbano, na verdade, se torna um dos grandes candidatos à paz com Israel para se juntar aos acordos de Abraão. Como falante de francês, você pode notar meu sotaque. Uma das coisas que eu faço é que gosto de ler a imprensa libanesa, que muitas vezes é escrita na França por causa do passado colonial francês que existiu lá no Líbano. E você pode ver que eles não são pró-Israel hoje em dia, ou pelo menos não são abertamente pró-Israel. Mas eles odeiam o Hezbollah mais do que odeiam Israel. Estou falando dos falantes de francês, definitivamente os cristãos de lá, definitivamente os sunitas de lá, porque eles sofrem com os xiitas do Hezbollah e até mesmo alguns dos xiitas que não são radicalizados como o Hezbollah. E por isso há muito potencial para a paz por lá. E para alcançar essa paz, e isso é a grande lição que aprendemos em 7 de outubro, se você realmente quer paz de verdade, você precisa lidar com os extremistas, você precisa mostrar força, você precisa destruí-los, você precisa destruir o Hamas, você precisa destruir o Hezbollah, os Houthis e definitivamente o regime da República Islâmica. Assim que você lidar com os extremistas, então há um grande potencial para que as forças moderadas se levantem e para que realmente haja paz. Dan, a qual outra frente devemos ficar atentos que pode se acender nesta guerra? Então, nós também temos o Iraque como uma frente, que era uma frente bastante secundária
até hoje quando se trata do confronto com Israel, porque não tem sido tão ativa, mas há milícias xiitas que são controladas pelo Irã também no Iraque, e isso nos preocupa. E aos Houthis, como você disse, no Iêmen, que neste momento estão adormecidos há bastante tempo, mas sempre existe a possibilidade de eles se levantarem novamente. Dito isso, outra coisa interessante é, quais frentes o Irã vai decidir abrir? Porque neste momento ele atacou muitos dos países árabes ao redor que considera estarem colaborando com os americanos ou com os israelenses, por isso quer puni-los por isso. Mas o Irã também pode atacar a Europa. Ele tem potencial para atacar a Europa. E se isso acontecer, já vimos algumas tentativas de chegar ao Chipre também agora. Mas se realmente chegar à Europa continental, isso é algo bastante significativo. A Europa está muito preocupada com isso. Para os americanos, quero dizer que o fato dessa guerra estar acontecendo agora poupa os americanos da necessidade de se preocupar com mísseis caindo sobre os Estados Unidos, porque o Irã quer desenvolver armas que possam alcançar os Estados Unidos, e esse é mais um motivo pelo qual isso está acontecendo agora. O momento desse ataque agora e a liderança que Trump demonstrou e que Netanyahu demonstrou são muito importantes, porque ao lidar com isso agora, você está garantindo que os americanos não terão que pagar o preço mais tarde. É como se você lidasse com isso. É como se os nazistas tivessem sido enfrentados nos anos 1930 e não apenas em 1945. Imagine o mundo, do que o mundo teria sido poupado, certamente o povo judeu, mas também o mundo inteiro teria sido poupado de ter que lidar com a Segunda Guerra Mundial. Lidar com perigos no momento certo é uma das coisas mais importantes que os líderes podem fazer. Sim, então, Dan, quando olhamos para o horizonte agora, foguetes estão caindo sobre Israel. Aliás, para quem está assistindo, eu recomendo que ligue. Se você não estiver, coloque na versão em vídeo no YouTube ou no Rumble, ou onde quer que você assista, Spotify. Veja como Jerusalém está bonita e pacífica ao fundo do apartamento de Dan, membro do Knesset Dan e Luz, e perceba a tranquilidade do local. Normalmente aquele parque, eu sei onde fica, que normalmente estaria cheio de crianças e pessoas passeando, tá vazio, mas está bonito agora. Na verdade, está me trazendo muita calma ver aquilo ali. Mas vimos que quando a guerra estava realmente no auge em Gaza, quanto tempo levou naquela pequena faixa de terra para fazer o Hamas parar de lançar foguetes contra Israel. Levou muito tempo e houve críticas sobre não atacarmos mais rápido ou com mais força, pois eles movem os lançadores de mísseis, mas é uma faixa de terra pequena. O Irã é enorme, uma vasta extensão de terra. Os Estados Unidos têm seu exército e a inteligência militar de Israel atua lá há décadas. Mas a única maneira de impedir o regime de atacar os Estados Unidos e Israel, os ativos dos Estados Unidos e Israel, nossos aliados na região, é realmente só mudando o regime lá? Eu acho que a mudança de regime é indispensável. Mas, no fim das contas, a mudança de regime só pode acontecer se o povo do Irã se levantar contra esse regime, porque há um limite para o que podemos fazer como força externa. Agora, há grandes diferenças entre Gaza e o Irã. Gaza, você está certo, levou muito tempo. É algo que realmente demorou, como você disse, e foi em uma pequena área, mas tínhamos reféns lá e fomos cuidadosos para não os ferir. E também havia uma situação em que populações civis e militares estavam misturadas, com o Hamas usando civis como escudos humanos. No Irã é um pouco diferente, então podemos atacar alvos militares de uma forma muito mais clara. Mas dito isso, no fim das contas, o objetivo final que eu concordo que precisa ser a mudança de regime é algo que os próprios iranianos terão que buscar. Eles terão que conquistar a própria liberdade. Estamos enfraquecendo a região, o regime. Estamos lidando com ameaças estratégicas, mísseis balísticos e o programa de armas nucleares. Mas no final das contas, cabe ao povo iraniano se levantar, conquistar sua liberdade e seguir em frente com ela. E eu acho que eles vão conseguir, porque vimos o que aconteceu nos últimos meses e o nível de tirania que esse regime impôs ao seu povo se tornou sem precedentes agora nos últimos meses. Realmente atingiu novos patamares. E eu acho que agora, e você vai ver essa oportunidade, você também está vendo Trump chamando abertamente eles para se levantarem e conquistarem sua liberdade com a promessa de que Trump vai apoiá-los. E novamente, este é o presidente que tem cumprido suas promessas repetidas vezes no cenário internacional.
E vemos que esse presidente e o primeiro-ministro de Israel estão chamando por eles. Por isso, acredito que isso vai acontecer. Quando falo com meus amigos da oposição iraniana que não estão no Irã, mas que estão no exílio, seja nos Estados Unidos ou na Europa, eles me dizem que sentem que Agora é quando o povo vai se levantar. Ainda não vemos isso porque, novamente, estamos no meio do início dos ataques, mas acredito que isso vai acontecer em breve. então, totalmente entendido e muito claro, se o povo não fizer nada, não haverá levante, não haverá golpe militar, não haverá mudança de regime interna no Irã. Qual é o objetivo, pelo que você entende, da operação militar? Quando esse objetivo será alcançado? Então, a curto prazo, novamente, é lidar com os mísseis e com a arma nuclear. Mas se não houver uma mudança de regime, então será apenas a segunda rodada do... Muitas rodadas que teremos que enfrentar com o Irã. E, portanto, Estou repetindo, precisamos continuar até que o povo iraniano, que claramente deseja uma mudança de regime, consiga. É impressionante como o regime é impopular no Irã. Todos sabem disso. Sabemos que eles querem essa mudança. Só precisamos continuar até que eles se sintam confiantes o suficiente de que esta é uma oportunidade que eles poderão aproveitar e realmente conquistar o que desejam. Então não acho que possamos parar até que a mudança de regime aconteça, porque isso só significa que teremos outra guerra em alguns meses, depois que eles se reorganizarem e fizermos a mesma coisa novamente. E para ser totalmente honesto, totalmente franco e totalmente transparente, eu não sei se nós, como Israel, podemos contar com o fato de que o próximo presidente será tão determinado quanto o presidente que temos agora em combater esse mal. Agora temos chance de resolver isso. Não podemos parar no meio. Precisamos ir até o fim, até acontecer. certo, últimas duas perguntas. Sobre o que você acabou de perguntar ou acabou de dizer, eu tive a sorte de estar em Israel quando Donald Trump falou no Knesset e, sabe, a recepção foi espetacular. Nunca tinha visto um líder estrangeiro ser recebido assim em outro país. Agora vemos que é mais que pompa e circunstância. Vai além de discursos, abraços, cadeiras arrumadas e pequenos detalhes comentados pelas pessoas. Parece que a relação entre Trump e Netanyahu mostra como Trump trabalha no nível individual. Quando ele tem boa relação pessoal com outro líder, isso muda a dinâmica. Me diga, do seu ponto de vista como membro do Knesset israelense, o parlamento de Israel, o que a relação entre Trump e Netanyahu significa para toda a região? Eu acho que essa relação é um ativo estratégico que Israel tem neste momento. Para ser sincero, como judeu praticante, eu acredito que é uma bênção de Deus. Eu acho que essa relação é... Exatamente o que Israel precisava após 7 de outubro. Não sou americano e não quero intervir na política dos Estados Unidos, mas como israelense posso dizer isso. Quando ouço as críticas de Kamala Harris sobre o que está acontecendo agora no Irã, eu simplesmente sou muito grato que os americanos escolheram um presidente que nos conhece e que enfrenta o mal, porque a outra alternativa poderia ter sido algo muito, muito perigoso para Israel. E, novamente, não é só Israel que está em jogo. Israel está na linha de frente, mas depois vem toda a Europa, todo o mundo livre, todos os países árabes moderados e também a própria América, que poderia ter ficado em perigo depois, caso essa ameaça crescesse e se desenvolvesse. E por isso eu acho que esse relacionamento pessoal e também a coragem de ambos os líderes é algo realmente histórico e extremamente necessário para o que está acontecendo agora em Israel. Ouvi alguém dizer ontem que Netanyahu está mais popular agora no Irã do que em Israel. Isso mostra nossa divisão em Israel e como eles valorizam o que ele faz no Irã, já que o regime é muito impopular lá. Então quero parafrasear isso e dizer que Trump em Israel é mais popular do que Netanyahu em Israel, porque Trump é consenso em Israel neste momento por causa da liderança que ele está mostrando. E, novamente, Netanyahu é um político, então há coalizão, oposição, e estamos lutando com essas questões políticas internas. Mas quando se trata de Trump, das ações no Irã e todas essas coisas, aí há total apoio. Coalizão e oposição. Estamos todos unidos. De verdade, quando se trata disso? Então, última pergunta. Como uma pessoa religiosa, eu também não acredito em coincidências, e acho que pessoas de todas as religiões também acreditam nisso. E esta semana foi uma semana tremenda para isso acontecer. Como você sabe,
Na nossa porção semanal que lemos, uma das duas que lemos falava sobre destruir Amaleque, não dizendo que o Irã é Amaleque. Esse é um outro debate, mas acho que pelo menos traz as lições de se levantar para destruir seus inimigos que estão tentando te destruir. E então, hoje à noite, enquanto isso está sendo gravado, temos Purim, que é obviamente a história de como os judeus sobreviveram a uma tentativa de serem exterminados por um líder persa ou iraniano. O Irã é a Pérsia dos dias atuais? E isso está acontecendo no meio desta guerra, no começo desta guerra. Me diga, eu fico arrepiado só de fazer essa pergunta, aliás, é mais ou menos onde está o meu coração para quem me conhece. Me diga qual é o significado da semana em que estamos do ponto de vista religioso judaico em relação aos acontecimentos atuais. É de uma importância enorme. Novamente, quando você fala sobre a Pérsia histórica, você pensa em duas coisas. Você pensa, por um lado, na Megilá, como você disse, em Purim, e, aliás, você disse que não vamos dizer que os iranianos são Amaleque, e eu não vou dizer alashicamente que eles são Amaleque, mas há muita coisa parecida entre o regime e o que Amaleque foi historicamente. Alashicamente significa pela lei judaica, ele está dizendo que não... Segundo a lei judaica, Amaleque deve ser erradicado. Não acredito que isso se aplique ao povo iraniano, e isso não é contraditório. Eu acho que há potencial para uma aliança maior lá. E eu vou falar sobre isso em um segundo. Mas eu realmente acho que o regime tem muito em comum com o que Amaleque foi historicamente. E eu acho, novamente, que sabemos que Amã, da história da Megilá, que lemos no Purim, Amã era descendente de Amaleque e ele ajudou a governar a Pérsia naquela época. Existem várias referências históricas possíveis. Aliás, a ideologia ariana que os nazistas tinham, que muitos dizem novamente ser semelhante a Amaleque, foi em muitos aspectos retirada de alguns textos persas. A palavra ariano, na verdade, é uma palavra que vem originalmente da Pérsia. Então, há muitas coisas que podemos explorar, mas acho que outra coisa que também precisamos considerar é isso. Historicamente, um dos maiores líderes mundiais que o povo judeu conheceu, um líder mundial não judeu que o povo judeu conheceu, foi Ciro, o Grande, que há 2000 anos permitiu que o povo judeu voltasse para Israel, retornasse para Israel e reconstruísse seu templo. Ele derrotou os babilônios que nos expulsaram daqui. Ele derrotou os tiranos que basicamente nos mantiveram cativos, nos exilaram da nossa terra e nos permitiu voltar para Israel e reconstruir nosso templo. E eu acho que também é muito simbólico que 2000 anos depois, nós, o povo judeu, estamos ajudando a derrotar os tiranos que agora estão tornando a vida dos iranianos um verdadeiro inferno. E então vemos essa perspectiva histórica também, que aliás também está relacionada ao Purim, porque há quem diga que Ciro, o Grande, era um dos descendentes da rainha Esther. Desculpe, não Ciro, o Grande, mas que, ou talvez Ciro, o Grande, eu não sei. Precisamos verificar isso, mas eu sei que existe uma conexão ali entre Esther e Ciro. Então, de qualquer forma, toda essa perspectiva histórica nos faz lembrar o quanto vivemos em tempos históricos. Eu os chamo de tempos bíblicos. Parte do motivo pelo qual me mudei para Israel, eu nasci no Canadá. E parte do motivo pelo qual me mudei para Israel é porque percebo que vivemos em tempos históricos. Acho que estamos escrevendo o próximo capítulo da Bíblia neste momento. É isso que está acontecendo. Isso também me faz sentir privilegiado por servir em um cargo público em tempos como este. Dani Lowe's, muito obrigado. Vou compartilhar com você. Sou um judeu americano nascido em Washington, D.C., filho de imigrantes argentinos para os Estados Unidos. Sempre me orgulhei de ser americano e do que este país oferece. Como judeu, sou sionista convicto. Expliquei para Tommy Robinson na semana passada que o sionismo se baseia na crença de que os judeus têm direito à autodeterminação em nossa pátria histórica. Mas quando falamos sobre ser um sionista ativo, ser um sionista, é porque você quer participar disso e garantir um futuro judaico, não apenas uma presença, mas um futuro e um futuro forte. Este é um momento de fechar o ciclo para mim e para muitos de nós, porque estamos vendo nesses 2 anos novamente agora, com o início desta guerra, todas essas coisas incríveis se unindo, que é o propósito do sionismo político, que foi o real restabelecimento de um Estado político na terra de Israel, controlado pelo povo judeu para o povo judeu.
É exatamente por essa razão, certo? Porque inimigos vão se levantar contra nós, mas agora temos forças militares para sair e lutar contra eles, para garantir que possamos salvar nosso povo. E como americano, ver meu país aqui firmar sua aliança com Israel. Não se trata apenas de tratados e papéis, mas de realmente ver F-16 voando lado a lado, falando metaforicamente pelo menos mais sobre os mesmos céus, coordenando e lutando juntos pelos Estados Unidos, Israel e pelo mundo ocidental é um momento incrível. Eu envio, tenho certeza, junto com o membro do Knesset, Dani Luz, nossas orações para as tropas americanas e israelenses que estão lá fora lutando pela causa de todo o mundo ocidental e que não vejamos mais vítimas civis nesta guerra. E que nossos líderes tenham a firmeza de levar esta guerra até o fim, como meu amigo disse. Assim, não teremos que lidar com isso novamente no futuro. Obrigado, membro do Knesset, Dani Luz. Desejo paz para seu dia, semana e mês com sua família. Continue firme. E Purim Sameach. Sim, Feliz Purim. feliz Purim.